Podcast UA Descomplica. Ora então, bom dia, sejam bem-vindos e obrigada antes de mais por terem aceitado o convite para estar aqui hoje. Vamos falar de cidadania ativa e democracia, se a cidadania ativa salva a democracia. E temos então José Carlos Mota, professor do Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território e impulsionador de vários processos de participação dos cidadãos complementares a iniciativas autárquicas e não só, de iniciativas autárquicas em vários municípios do país. E Filipe Teles, pró-reitor da Universidade de Aveiro, professor do mesmo departamento e coordenador de estratégias de desenvolvimento da região de Aveiro, em parceria com os municípios da Comunidade Intermunicipal da Região de Aveiro, o CIRA. Outro muito mais poderia dizer, não é, sobre os nossos convidados, mas ficamos por esta breve apresentação. Eu começaria por lançar uma questão que é para os dois. Estamos a viver uma crise na democracia em Portugal. Queres que eu comece? Começa. Posso já... obrigado pelo convite primeiro. É um prazer estar com o José Carlos Mota neste contexto, que se repete de várias formas, porque temos discutido estes temas em vários espaços diferentes. Precisamente porque julgo que, apesar de nem sempre partilharmos a mesma perspectiva sobre estes temas, sobre o diagnóstico da situação atual da democracia, acho que estaremos certamente de acordo. Há várias formas que poderíamos utilizar para explicar essa afirmação transformada em pergunta, que é se a democracia, ou que a democracia portuguesa está em crise. Em primeiro lugar, só a nota de que não é a democracia portuguesa, há uma crise generalizada destes mecanismos de representação das preferências dos cidadãos, que podemos designar de uma forma muito simplista o que é a democracia. Mas eu diria que há três aspectos fundamentais. O primeiro é de uma crise de representação, no sentido particular que a democracia traduz, que é a capacidade ou o mecanismo através dos quais os cidadãos e as cidadãs veem traduzidas as suas preferências em representantes através de um processo eleitoral, seja ele qual for. E essa crise de representação traduz-se em quê? Traduz-se numa insatisfação por parte dos cidadãos ao não encontrarem nos partidos políticos, nas formas tradicionais de representação, a resposta para aquilo que são as suas legítimas preferências. Em segundo lugar, uma crise de confiança. Está relacionada com esta, mas esta tem evidências muito concretas. A crise de confiança nas instituições democráticas, nas instituições do sistema político, com várias explicações. Não será este hoje o momento para discutirmos as razões para a crise de confiança, mas ela encontra-se em muitos países europeus e, em particular, no caso da democracia portuguesa. Mas eu sublinhava o terceiro, que é aquilo que podemos designar por uma crise no espaço público. As democracias existem, em grande medida, porque há espaço público. A ideia de espaço público enquanto lugar de confronto, de discussão, de diálogo, de propostas de alternativas, de construção de alternativas, é fundamental para o funcionamento de um sistema democrático. O que é hoje o espaço público? É uma esfera cada vez mais reduzida, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista da comunicação. Reduzido não porque não há mais alternativas, há muito mais. Hoje o espaço público não é dominado, principalmente o espaço público mediático e de comunicação, não é dominado por um ou outro canal televisivo, 10 ou 20 meios de comunicação. É uma redução destes tradicionais e um aumento exponencial de outros. Mas porquê é que eu digo que há uma redução do espaço? Porque ele se tornou muito mais polarizado. E, portanto, aquilo que é fundamental no espaço público democrático, que é a diversidade, o espaço livre, a oportunidade de confronto e de construção de propostas comuns, está hoje transformado em ofertas que são muito mais em número, muito maiores em número, mas muito menos diversas do que eram há umas décadas atrás. Se usarmos o exemplo que hoje é clássico das redes sociais, eu julgo que é muito fácil de perceber o que é que significa isto da polarização do espaço público e da sua redução enquanto espaço de oportunidade para participar. Isso significa, em grande medida, que, sim, estamos a viver uma crise da democracia.
Ótimo, é uma excelente. Depois desta introdução do Filipe, eu julgo que ficou quase tudo dito, mas eu diria também, acrescentaria talvez 2 ou 3 aspectos desta crise da democracia, que ela é, se calhar, mais complexa, porque ela, em primeiro lugar, enfrenta um problema de crise de expectativa. Né? Há uma expectativa de desenvolvimento, de melhoria da qualidade de vida, de um rendimento disponível que fosse maior, e hoje nós temos várias franjas da população, não só em Portugal, mas no contexto europeu e global, que estão hoje a sentir-se frustradas face àquilo que era a sua expectativa. E, portanto, não encontram na política pública, na governação, a capacidade de resposta, porque isso implica, muitas vezes, reconhecer que os Estados e que as políticas, muitas vezes, não conseguem responder a esse nível de expectativa. E isso cria um sentido de frustração e de desencanto. E eu diria que é este segundo momento que é um certo desencanto, desalento relativamente aos poderes, relativamente à governação, e isto começa a corroer e é utilizado para corroer aquilo que são uma espécie de enfraquecimento das redes relacionais, aquilo que é a desconfiança com o outro, com o diferente, com o vizinho que vem de outra parte do mundo, desconfiança com aqueles que hoje têm uma condição económica um bocadinho superior, e portanto há hoje um sentido de fratura social que é preocupante. E ela é aproveitada neste momento por um contexto global de ameaça à democracia por movimentos que procuram cavalgar esta insatisfação e animando aquilo que o Filipe referia-se como movimentos de polarização e de radicalização política e que ameaçam corroer aquilo que são as fundações do nosso regime democrático. E isso é que é particularmente perigoso, que este corroer significa, por um lado, descredibilizar as instituições e atuar junto de alguns dos pilares de organizações que, de alguma forma, sustentam a nossa democracia, o pilar da justiça, não é? Dos tribunais, o pilar das órgãos de comunicação social, aquilo que está a acontecer em vários sítios do mundo, e depois o pilar da defesa e da segurança nacional. Portanto, estes 3 pilares são pilares que, de alguma forma, que vão sofrer uma pressão enorme por parte destes movimentos que tiram partido da insatisfação e que, de alguma forma, podem conduzir a um agravamento e, de alguma forma, à erosão daquilo que são os regimes democráticos que achávamos 50 anos depois do 25 de Abril, depois da Segunda Grande Guerra, enfim, num contexto de pacificação europeia que achávamos que era incontrolável e que era incontornável e, portanto, que se asseguraria. Agora há uma pergunta perigosa, que é aquela que fez no início, que é sobre salvar a democracia e atribuir a alguma elemento, como nomeadamente a cidadania e a participação, essa responsabilidade. A democracia precisa ser salva de várias formas e, portanto, não haverá uma resposta única. E hoje vamos falar sobre isso, certamente. Exatamente. E que requer a participação de todos, não é? Sem exceção. E esta questão é precisamente para o professor José Carlos Mota. Há um conjunto de académicos na área do planeamento, urbanismo e gestão autárquica, alguns com experiência governativa na área, pretende lançar uma reflexão sobre uma nova política de cidades. Deste grupo fazem parte José Carlos Mota e Gonçalo Santinha, 2 professores da UA. Num texto no Jornal Público, a este propósito, escreve: seria de esperar que a necessidade de uma política de cidades tivesse um reconhecimento político e social generalizado. Não é, porém, o que se verifica. O Estado tem sido omisso e as autarquias, por opção ou por escassez de recursos, raramente tomam a iniciativa de desencadear processos participativos de construção de uma visão de cidade e respectiva estratégia de concretização. Professor José Carlos Mota, quer explicar este processo, estes processos participativos a que se refere este grupo, considerando também esta crise em que vivemos, não é? E em que esta questão das cidades, nomeadamente falamos de habitação também, não é? E não só, mas das novas comunidades, não é? De haver aqui uma ligação maior e não haver esta rejeição a que se tem assistido, não é? De outras comunidades, nomeadamente migrantes.
mas também deste direito à habitação e de usufruir das cidades, porque para além de todas estas questões, estes problemas que têm afetado a sociedade portuguesa, vivemos também em cidades cada vez mais pensadas para o turismo e não para as pessoas que nelas vivem. Como é que se Pois, essa eu diria que é uma das questões mais intrigantes da nossa política pública, é porque é que nós não temos uma política pública nacional para as cidades. Eu diria que há uma primeira razão, é porque durante muito tempo os governos achavam que a política de cidades era a política que cada um dos municípios desenhava para a sua cidade. E, portanto, essa era uma responsabilidade do poder local e para a qual o Governo Nacional eventualmente poderia dar meios, fundos, financiamentos para suportar projetos, iniciativas concretas de valorização e de qualificação das cidades. E foi isso que foi ocorrendo ao longo de várias décadas, com o apoio dos fundos europeus. Mas neste momento, e os exemplos que referi foram muito pertinentes, percebemos que problemas como a habitação ou o turismo não podem ser resolvidos individualmente em cada uma das cidades. São problemas que exigem uma política articulada, em primeiro lugar, porque são fenómenos globais, aos quais cada um dos municípios tem meios muito reduzidos para intervir. Por outro lado, são fenómenos que são complexos e que ligam várias dimensões. Não é? O problema da habitação e da habitação, sobretudo, de famílias de classe média, média-baixa, é um problema que implica intervir não só no parque habitacional, na oferta habitacional, mas em todo o habitat, na relação com o emprego, na relação com os equipamentos, com os serviços, nas questões da mobilidade. E, portanto, são programas e são respostas que exigem uma visão articulada. E, portanto, no turismo é a mesma coisa. Estamos a falar de fenómenos tem a ver com mecanismos de financiarização do imobiliário, tem a ver com estratégias de desenvolvimento, muitas vezes turístico, cultural, enfim, que precisam de uma visão de conjunto. O que acontece é que os governos têm omitido esta definição desta política e têm ignorado o papel que as cidades têm no desenvolvimento do país. Um dos subscritores dessa iniciativa que referi, o professor José Reis, ele fala do esqueleto urbano nacional como um esqueleto para o desenvolvimento do país. E, portanto, ele precisa ter uma visão e precisa de ser pensado como um todo. Mas há uma outra dimensão muito importante, que é que os cidadãos têm que ser parte também desse exercício. E, portanto, a dimensão do envolvimento dos cidadãos, ela resulta também como um recurso para ajudar a pensar cada uma das cidades e, sobretudo, para valorizar uma coisa que nós achamos muito importante, que é o poder, aquilo que nós chamamos de inteligência coletiva. A inteligência coletiva é a capacidade que nós temos numa comunidade de juntar os diferentes saberes, as diferentes formas de conhecimento, para olhar para os problemas que temos e encontrar respostas que sejam adequadas a cada contexto. A universidade tem produzido muita investigação, mas, infelizmente, não conseguimos responder a grande parte dos problemas nacionais do país, não é? Desde a economia, a pobreza, às desigualdades. Portanto, o que significa que o problema não está, às vezes, em ter o conhecimento, é como é que o traduzimos e o aplicamos na realidade. E, portanto, a participação dos cidadãos é também compreender as suas preferências, como o Filipe há bocadinho referiu e bem, mas também como traduzir depois em resposta pública, em resposta coletiva, e como encontrar as melhores soluções. E elas não são iguais em Lisboa, em Aveiro, em Frei Espada-Cid, elas têm que ser adequadas a esse contexto. E, portanto, uma política de cidades e uma política de cidades envolvendo cidadãos é aquela que vai resultar em respostas mais eficazes, portanto, melhores resultados, mais impacto, mais eficientes, significa melhor aproveitamento dos seus resultados e mais sustentáveis no tempo, que sejam capazes de gerar a sua própria solução de continuidade e que não sejam meramente soluções pontuais. E, portanto, precisamos de mudar a forma de pensar e de construir políticas públicas, por isso é que é importante contar com a colaboração e o conhecimento do Filipe Teles. Exatamente, e nesse sentido pedia também o seu ponto de vista, não é, da sua experiência, como é que vê esta questão, se nomeadamente os municípios estão sensibilizados para estas necessidades e da participação dos cidadãos, ou nem por isso? São muitas questões depois desta intervenção, da resposta do José Carlos Mota, que
ficam em aberto. Eu focava-me em 2 ou 3 muito rapidamente. A primeira, e eu julgo que ele referiu isso muito bem no início, dizendo que a cidadania, a participação dos cidadãos nestes processos é apenas uma pequena peça numa engrenagem muito mais complexa para explicar os problemas que estamos a enfrentar, até o problema da ausência de uma política nacional de cidades. E aqui eu tenho um olhar mais institucionalista no sentido que nós usamos nas ciências sociais, que é perceber que o desenho das instituições como nós as temos não facilita este processo. Não é apenas a vontade política ou a ausência de uma política nacional ou de uma visão estratégica para isto, ou uma não intencionalidade dos atores políticos relativamente à existência de uma política nacional para esta matéria, mas o próprio desenho institucional. E dou um exemplo muito simples, que é, ao contrário da maior parte dos desenhos institucionais de governação, aquilo que eu costumo designar de governação subnacional na Europa, Portugal tem uma característica absolutamente distintiva que prejudica este tipo de abordagem, que é tratar os municípios portugueses de forma igual. Todos os municípios têm as mesmas competências e as mesmas formas de atuar sobre essas competências. Claro que quem tem mais recursos depois acaba por conseguir ser mais eficaz, ou pelo menos mais eficiente na forma de lidar com alguns problemas, também tem problemas diferentes, mas do ponto de vista puramente legal, normativo, de competências atribuídas, constitucional, os municípios são todos iguais. Pior, o que é que agrava isto? É que se falarmos só estritamente de política de cidades, nós temos muito poucos, mas quando digo muito poucos, é uma porcentagem ínfima de municípios que correspondem na sua limitação administrativa a espaço urbano, a cidade. Temos mesmo muito poucos casos. A maior parte dos municípios portugueses convivem com território que é urbano e território que é rural. O que significa que a gestão autárquica tem que dar resposta a territórios, a preferências, a necessidades, a características da população que é substancialmente diferente e com necessidades diferentes. E, portanto, há aqui um aspecto de desenho, há um aspecto de diversidade e de autonomia dos próprios municípios para responder a isto. Portanto, não me parece apenas um problema de vontade, de iniciativa política, há um problema de modelo de governação que temos em Portugal. Relativamente à participação dos cidadãos nestes processos e se as autarquias estão disponíveis e atentas a esta necessidade, eu creio que aqui é importante uma visão muito pragmática sobre esta matéria. Os responsáveis autárquicos, porque quando falamos de autarquias e teremos a oportunidade, certamente no futuro, de falar mais sobre isso, porque estamos a terminar um trabalho para uma outra entidade nacional que vai publicar sobre esta matéria. As autarquias são essencialmente vistas pelos cidadãos portugueses como instrumentos para a prestação de serviços de proximidade. E, mais do que isso, os cidadãos tendem a ver as autarquias ou a participação nos processos de decisão ao nível local como essencialmente instrumentais, portanto, sem esta visão a longo prazo, sustentabilidade, de impacto mais prolongado no futuro, portanto, muito mais instrumental. E, apesar de se queixarem, isso é verdade, da falta de espaços de participação, depois, quando perguntados sobre se esses espaços, estando disponíveis, se traduzem em efetiva participação, também participam muito pouco. Uhum. O que significa que há aqui vários problemas. Não é apenas a falta de vontade política, que, por um lado, alimenta a falta de oferta destas oportunidades, sim, porque os responsáveis autárquicos também veem na participação um elemento puramente instrumental para legitimar decisões. Isso é muito claro na experiência que temos um pouco por todo o país. Há experiências muito positivas, poderemos falar delas a seguir. Eu estou a olhar para a média nacional. E, por outro lado, temos os cidadãos a reclamar mais espaço de participação para questões muitas vezes instrumentais, mas depois não estão disponíveis para as práticas tradicionais de participação. Esse é o terceiro problema, é que as práticas que nós temos de participação ao nível local, quando existem, são tendencialmente baseadas em processos muito tradicionais de auscultação, participação em conselhos que são desenhados e coordenados pelas autarquias, e depois o somatório disto tudo é a não resposta efetiva às preocupações que o José Carlos Mota bem apontava há pouco. O resultado não é aquilo que é o desejado. Eu trazia rapidamente aqui o exemplo de um trabalho em que estive envolvido há uns anos sobre estes fóruns, agora já se usou o plural, de participação cidadã
institucionalizados, portanto, criados pelas autarquias, não os voluntários ou a iniciativa orgânica da sociedade civil, e a maior parte das experiências que nós temos na Europa neste tipo de estruturas é de uma determinação muito grande por parte das autarquias, ou dos municípios, para usar uma designação mais comum na Europa, em controlar estes espaços. E, portanto, a autonomia, a capacidade de influência, a capacidade de determinar os resultados em termos de políticas públicas por parte dos cidadãos é ainda extremamente reduzido. Isto não é um problema português, não é um problema da democracia portuguesa, da cidadania portuguesa. É, mais uma vez, e desculpe-me voltar à ideia inicial, é um problema de desenho das instituições. A vontade política e o resultado em termos de participação será resultado disso. E será resultado da forma como nós também desenhamos os mecanismos de participação. Esse é, se calhar, a ponte para uma pergunta que poderá vir e que o Zé poderá responder melhor. Exatamente. Parece que é combinado, não é? Parece. Porque depois também há outros exemplos, não é? De projetos que mostram esta vontade da parte dos cidadãos em participar. Aqui, como diz o professor Filipe Teles, só terminando aqui este raciocínio, talvez esta dificuldade de participação dos cidadãos também esteja relacionada com algo que disseram há pouco, que é esta falta de esperança, não é? Das pessoas, não é? Faça ou não faça, não vai mudar nada. Já há muito esta forma de pensar. Ainda assim, ainda há muito quem queira mudar alguma coisa, não é? Participar em projetos para mudar. É verdade. E lembrar que na Constituição, no segundo artigo da Constituição, julgo que falam como desígnio constitucional o aprofundamento da democracia participativa. Portanto, esta ideia da participação é uma espécie de vontade de uns quantos, não corresponde à verdade, porque há aqui a revisão constitucional, uma das revisões constitucionais mais recentes, colocou este pilar como um dos elementos fundamentais da nossa Constituição e da nossa vida coletiva. E é uma boa notícia. Uma investigação que nós produzimos aqui na Universidade de Aveiro chegou à conclusão de que em Portugal não há nenhum problema genético com a participação. Portanto, os cidadãos portugueses, para poder deixar aqui em primeira mão esta notícia, pode ser uma caixa aqui, que é que não há nenhum problema genético. Foi feita uma análise ao DNA português e, portanto, não há nenhuma explicação direta com esta falta de participação que o Filipe aqui referiu. Portanto, o que significa é que tudo tem a ver com o desenho dos processos participativos, a forma como eles são concebidos. Porque aquilo que acontece nas experiências que temos estado envolvidos e, portanto, como grupo de investigação, é muito importante que a universidade seja, de alguma forma, caminhe e ajude a construir metodologias onde esta aproximação aos cidadãos, este compromisso, esta relação de confiança que se perdeu possa ser ganha. E as universidades têm este papel fundamental, que elas podem experimentar e arriscar metodologias para poder envolver as pessoas. E isso o que acontece é que quando se criam estes canais abertos, transparentes, com relações de empatia e de equilíbrio, de horizontalidade, e que no âmbito dos quais se constroem ideias, sugestões para melhorar a vida das pessoas, que as pessoas têm vontade de fazer, e depois isto é consequente, portanto se materializa em alguma ação de curto ou de médio prazo, aquilo que tem sido a nossa experiência é que as pessoas participam e envolvem-se. Sejam pessoas de condição económica mais baixa, sejam de condição económica mais elevada, sejam do litoral, do interior, do centro ou da periferia, sejam portuguesas ou estrangeiros. Portanto, o que significa que a nossa responsabilidade é muitas vezes mostrar que a participação não vai salvar o mundo, e, portanto, começando pela responder à pergunta de partida deste encontro, mas pode ajudar, pode ser o início dessa descoberta, desse caminho novo. E lembrar que muitas vezes nós temos a tendência de ser muito críticos, né? E as conversas que eu tenho com o Filipe são um bocadinho, às vezes, ele tem um sentido, eu diria, mais crítico, mas que é muito importante, não é? Porque é o levar-nos à razão e a procurar perceber onde é que nós não estamos a ser tão eficazes como devíamos. Mas, por outro lado, o lado de olhar para a realidade e perceber e valorizar os aspectos positivos. Nós temos 20 anos de práticas de orçamentos participativos. 20 anos em 50. Somos dos países que foi pioneiro num orçamento participativo a nível do Governo Nacional. Infelizmente, perdi essa oportunidade.
Nós fomos e somos um país que criou uma rede de autarquias participativas. Somos 70 municípios que estão a trabalhar para qualificar e melhorar as formas participativas, para deixar de ter uma participação baseada na quantidade, não é, do número de pessoas que se mobiliza, mas na qualidade e na intensidade participativa, que são coisas muito diferentes. Não é? Uma coisa é eu estar aqui numa reunião para falarmos sobre um assunto e vamos embora, ou eu trago uma ideia para um orçamento participativo e depois voto nela e desapareço. Outra coisa é estar 1 mês, 2 meses, 3 meses envolvidos em processos participativos como aqueles que nós gerimos. E, portanto, a qualidade da participação começa a estar também na agenda municipal. E depois temos tido a colaboração de vários organismos, nomeadamente fundações, e a Fundação Carlos Gulbenkian tem sido particularmente importante no financiamento de iniciativas participativas, seja públicas, seja da sociedade civil. Portanto, convém perceber que nestes 50 anos da democracia há um esforço de qualificação das práticas, há exemplos de experiências bem-sucedidas, mas há um problema, e eu reconheço que a leitura do Filipe é muito importante, se olharmos para o panorama dominante, não é? O panorama não é muito animador, mas todas as mudanças começam sempre por pequenas iniciativas, que depois vão ganhando. E uma coisa que o poder local tem, muito importante, é que é um poder local que deixa que haja umas gazelas, não é? Uns pioneiros que vão fazendo e depois replica. Portanto, o poder local tem este poder e tem esta capacidade de inovação e depois de replicação. E hoje que estamos a assistir são municípios que estão a liderar estas práticas e que estão a convencer outros pelo seu exemplo, pelo seu resultado, que não há que ter medo da participação. Acho que há aqui esta questão que muitas vezes falamos, o problema da participação ou da sua dificuldade de implementação tem muitas vezes com o receio da perda de poder, da perda de influência, da perda de controle. E, portanto, temos que iniciar uma nova cultura democrática em que esta ideia de construir com os outros, de que a capacidade não de decidir, o poder de decidir, mas o poder de transformar e de mobilizar, é muito mais evidente. E termino com uma nota. É porque os desafios que temos pela frente são enormíssimos. Hoje falámos do problema da integração de migrantes, o problema da habitação, o problema do envelhecimento e o problema das alterações climáticas. São problemas que vão exigir o envolvimento de todos. Nenhum governo, nenhuma autarquia, nenhuma instituição sozinha conseguirá fazer. E esta é uma missão, digamos assim, que pode e deve também ser abraçada e construída fora do poder autárquico. Sim, sim, absolutamente. Mas aqui importa sublinhar o que o José Carlos acabou de dizer, que é o efeito multiplicador que as experiências locais podem ter. Se elas são mais fáceis de entender numa lógica horizontal, ou seja, de que as autarquias em Portugal com estas experiências conseguem contaminar experiências de proximidade das autarquias vizinhas, de autarquias que têm a mesma perspectiva ou que decidem arriscar abordagens diferentes no envolvimento dos cidadãos nas políticas públicas, é mais difícil que isto depois se traduza para outros níveis de governação. Há uma característica fundamental no nosso sistema de governação local e regional, que é desta divisão de responsabilidades entre os vários níveis de governação, que apesar de o poder local ainda ter, comparado com outros países europeus ou mesmo da OCDE, um nível de autonomia relativamente baixo, sendo nós um país particularmente centralizado, que lhes dá esta possibilidade, apesar disso, dá-lhes esta possibilidade de experimentar formas. Pode não dar a possibilidade de arriscar nos meios, arriscar em todas as áreas onde pudesse atuar como em outros sistemas políticos, mas dá-lhe uma hipótese muito grande, dá aos municípios uma margem de manobra muito significativa para arriscar, experimentar formas de envolvimento cidadão. O mesmo não se passa com outros níveis de governação. Portanto, esta questão da contaminação possível é mais difícil e aí sim dependerá do tal modelo de governação que nós quisermos definir para Portugal. A contaminação pode acontecer pelos desafios e não pelas práticas locais. Ou seja, os desafios que eram referidos
das alterações climáticas, dos problemas da habitação, dos problemas da falta de coesão territorial, onde importa aqui sublinhar que estamos a falar de autarquias e falamos muito de políticas de cidades, mas mais de 80% do território português tem outro tipo de características e precisa de outro tipo de respostas, e portanto face a estes desafios e eventualmente haverá uma necessidade de transformar também as práticas do ponto de vista da governação, das políticas públicas, da própria administração pública, ao nível regional e ao nível nacional. Aí parece-me ser mais viável uma eventual transformação. Claro que esta é a minha perspectiva otimista, que é uma coisa rara, como alguns presentes sabem, é a perspectiva otimista. De um ponto de vista mais realista, como eu prefiro muitas vezes anunciar, parece-me difícil isto acontecer, precisamente por quando, e começámos a conversa por aí, quando a própria democracia se encontra em crise. E, portanto, em momentos de crise, temos normalmente duas saídas. Ou a proteção e o fechamento, o enclausuramento do modelo atual, ou um arriscar de caminhos novos. Não é, parece-me, hoje, a cultura política dominante em Portugal e em muitos países europeus, o arriscar de novos caminhos, como sendo o paradigma das novas práticas. E, portanto, ameaça-me muito mais, ou preocupa-me mais, a possibilidade de nos enclausurarmos num modelo pouco aberto às escalas regionais e nacionais de participação, do que a visão mais otimista que eu poderia ter trazido no início. Ainda assim, não sei se ao focarmos exclusivamente a nossa atenção na cidadania e naquilo que era o tema da nossa conversa hoje, nesta lógica de cidadania ativa, como uma espécie de panaceia para todos os problemas, nós efetivamente não estamos a desviar a atenção daquilo que são outros problemas igualmente relevantes que contribuem para a tal crise de que referíamos no início. Mas esta é uma primeira conversa, certamente, e haverá outros convidados para outras conversas sobre esta matéria. Só para terminar, portanto, respondendo aqui à nossa pergunta de partida, não é? A cidadania ativa não é o único elemento, mas é um dos elementos fundamentais para o novo rumo, não é? da democracia. Portanto, não para salvar, mas para construir, então, aqui um novo rumo a dar à democracia e ultrapassar esta crise em que vivemos, portanto. O José Carlos, se me permitem, dizia no início algo importante, que era relativamente à crise, a palavra aqui usada no início, que o principal sinal, ou, se quiserem, a principal causa da crise seria a insatisfação dos cidadãos e das cidadãs relativamente aos resultados das políticas públicas. Esse parece-me ser, de facto, um problema muito significativo, particularmente porque o que pode não estar em causa é a necessidade de salvar a democracia. Ou invertendo aqui as negações nesta frase, que parece não estar em causa a necessidade de salvar a democracia. Aliás, os partidos que mais têm polarizado os sistemas políticos na Europa fazem uso da democracia como forma de representar as preferências ou percepções, chamemos-lhe o que quiserem para não entrarmos neste debate, as preferências de cidadãos que estão insatisfeitos precisamente com os resultados da democracia, mas não deixam de ser partidos que, através do processo legitimamente instituído de escolha, recorrem à democracia para representarem outras propostas para as políticas públicas. E, portanto, não estando em causa, nesta abordagem muito realista, não estando em causa a saúde da democracia, o que está em causa, efetivamente, é a qualidade, os resultados, é a satisfação com as políticas públicas. Nesta relação muito mais circunscrita sobre o que é a crise da democracia, eu diria que aí sim a cidadania ativa é fundamental, porque é a cidadania ativa, que é um jargão que serve para muita coisa, mas é esta participação mais consciente, amadurecida, prolongada dos cidadãos nas escolhas de políticas públicas que pode justificar, eventualmente, no futuro, maior satisfação. E assim não pôr em causa tudo o resto. Quanto ao sistema em si, o sistema é sempre saudável enquanto não houver outro. Para citar o Churchill de uma forma muito estranha, mas é a resposta possível. Então, só para terminar, eu aqui vou ser mais pessimista que eu li. Já valeu a pena vir cá, porque isto é um acontecimento histórico. Porque eu tenho muito receio de que a apropriação, a captura dos regimes democráticos de uma forma lícita seja muito mais perigosa, porque
a captura de uma forma lícita significa através das eleições deste tipo de grupos, significa depois um controle do sistema judicial, o controle do sistema mediático, e isso já está a ocorrer em alguns países da Europa e nos Estados Unidos, como sabemos. Portanto, há aqui um risco da degradação dos regimes democráticos ser feito por dentro, não por captura externa. Mas, enfim, para ter só para nota de algum pessimismo. Eventualmente, a ideia de que a democracia se degrada pela própria democracia, porque é a democracia que legitima estes partidos. Mas a questão de fundo é exatamente esta insatisfação. E por isso, para terminar, duas palavras. Uma que é a necessidade da esperança. A democracia participativa e a cidadania podem ser um veículo de esperança. Esperança de que o futuro será melhor, de que há uma capacidade de inverter a realidade que temos, de responder melhor, de ser mais eficaz na política pública. A democracia participativa não vai salvar, mas pode ajudar a democracia representativa a ser mais eficaz. E a democracia participativa tem que melhorar a democracia representativa. E que muitas vezes ela aparece quase como uma alternativa, e isso é muito perigoso. E a segunda palavra é a ideia do futuro, da capacidade de imaginar outros futuros possíveis. Nós, há uns anos atrás, tínhamos uma coisa chamada o TINA, não era? Que é o There is no alternative. E aqui parece que estamos a viver um TINA 2, não é? Parece que nós não temos alternativa. E os processos participativos e esta capacidade de construir em conjunto é também uma forma de alimentar, de enriquecer a imaginação de outros futuros possíveis. Muitas das comunidades com quem trabalhamos, nomeadamente comunidades ciganas, também comunidades africanas aqui da Universidade de Aveiro, uma das coisas que elas percepcionaram no final é de que os seus futuros, os seus imaginários, as suas possibilidades podem ser outras. Elas também têm direito a essas outras possibilidades de vida e a essas outras condições de vida. E hoje temos, e tem a ver com, pego na questão dos territórios serem muito diferentes, nós hoje temos que perceber como é que podemos construir outras perspectivas de vida para estas comunidades que estão mais frágeis e mais desencantadas e que mais precisam de ajuda e que mais têm sentido que a política pública não lhes chega. Comunidades mais periféricas, das zonas das periferias metropolitanas, do interior rural português, onde hoje aparece o grande descontentamento, são os territórios que sentem que a política não lhes foi favorável e que elas se sentem prejudicadas. E, portanto, esta capacidade de imaginarmos um futuro melhor e de o construirmos coletivamente é também um dos contributos da cidadania. Muito bem. Muito obrigada aos dois por terem estado hoje aqui neste episódio e ficamos à espera de novidades, não é? Porque esta é uma área sempre em desenvolvimento, em evolução, e a Universidade de Aveiro também contribui e muito, e ainda bem, em todo este processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigado. Podcast do A. Descomplica.